Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do ConaCast, o podcast que fala tudo ou quase tudo sobre administração condominial e o mercado imobiliário. Eu sou Felipe Diuana e hoje conto com a presença dela de volta, Paula Morgado. Bem-vinda, Paulinha. Oi, Felipe! Olá, voltei. Estava um pouco afastada aqui do podcast, mas estou de volta. Afinal, o assunto de hoje que o Felipe vai falar já já, eu acho que é bem interessante para o nosso universo de condomínios. Antes da gente falar do nosso assunto e de apresentar o nosso convidado, faço o convite para você seguir o ConaCast no Spotify, seguir a Conac no YouTube para não perder nenhum episódio e também nas nossas redes sociais no Instagram, Conac_Condomínios e Conac_Imóveis. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é cada vez mais importante e que acho que se a gente deixar ele de lado, ele se torna ainda mais importante porque a gente tem que estar sempre falando. Então acho que ele é um tema urgente e que a gente precisa lembrar sempre da urgência disso, que é sustentabilidade na prática. E aqui, na prática, pra gente, é sustentabilidade nos condomínios. Afinal, o que faz um condomínio ser mais sustentável? Como que um condomínio pode ajudar nesse quesito da sustentabilidade? E quem vem conversar com a gente hoje é o professor Carlos Murdock, arquiteto, especialista em sustentabilidade e urbanismo, diretor da Universidade Veiga de Almeida e professor de sustentabilidade na pós-graduação da Escola de Economia da FRJ e na Fundação Getúlio Vargas. Foi tudo? Acertei, professor? Tá ótimo já. Seja muito bem-vindo. Mamãe ia ficar orgulhosa. Gente, muito prazer tá aqui. Eu acho que esse assunto é muito bacana. A gente vai abrir uma porta e a gente não sabe... É uma porta que não se fecha, porque Sim. ela está permanentemente sendo renovada. E eu acho que vai ser bem interessante para quem nos ouviu. Eu acho que o nosso síndico, o nosso morador também, acho que até trazendo isso, o que o Carlos está fazendo dentro de economia? O que tem a ver... E é um ponto muito sensível dentro dos condomínios, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala de economia. E a gente fala do dia a dia dos nossos prédios, dos nossos condôminos. Então, Carlos, queria que você falasse um pouquinho, começasse falando um pouco disso, como a gente fala de sustentabilidade dentro do universo dos condomínios. Tá, eu vou dar 2 passos atrás. Fecha. E falar um pouquinho sobre sustentabilidade, que na verdade meio que cabe tudo, né? Uhum. Né? E às vezes é um termo muito mal interpretado. Todo mundo Não, fala todo mundo diz, sustentabilidade, sou sustentável por o que causa é disso. isso, né? Sou sustentável porque parei de comer carne. Mas vamos lembrar na essência da sustentabilidade, porque que ela foi definida na Eco Rio 92 aqui, no Rio de Janeiro. Sim. Então ela é um tripé entre o equilíbrio entre meio ambiente, economia, né, e sociedade. Ou seja, para a gente tirar nota 10, a gente nunca tira nota 10 de sustentabilidade porque a gente não consegue tirar uma avaliação corretíssima. O que a gente tem é uma tentativa de melhorar. Então, eu acho que na questão condominial é a eficiência do uso dos recursos, né? Então, dá para ser sustentável e, com isso, ser mais eficiente economicamente? Sim, se a gente mudar um determinado tipo de lente. Nós, brasileiros, e aí me incluo nisso, a gente pensa muito no curto prazo. Né? Parece que é uma coisa. Então, por exemplo, você vai fazer uma obra, as pessoas costumam pensar quanto a obra custou no dia da inauguração. Quando, hoje em dia, por exemplo, você vai fazer uma construção, um edifício, você tem que pensar ele, né, em 50 anos de uso, pelo menos. E a gente sabe que arquiteturas e construções elas podem durar 1.500 anos, mais 2.000 anos. Coliseu está aí há 2.000 anos e a gente ainda visita. Então, é essa mudança de lente. Mas vamos lá, vamos pensar bem. Existe uma série de questões. Sustentabilidade não é fazer uma coisa, né? Sustentabilidade é atacar, é abordar o seu problema como se fosse uma espécie de um organismo. A gente pode pensar da seguinte maneira: a eficiência energética, reuso de água, automação, e para tudo isso tem uma conta que você faz e um jogo de perde-ganha. E eu entendo que a sustentabilidade é muito legal, mas ninguém vai ser sustentável, poucas pessoas são sustentáveis porque é bonitinho.
E sim, elas podem ser sustentáveis porque é um processo inexorável na sociedade, um processo necessário, inclusive gerando possibilidades para que as pessoas possam fazer melhor e de forma mais eficiente. Então o que dá para entender do que você falou é que é preciso tirar, talvez, um estigma que hoje eu acho que existe muito de sustentabilidade é caro. Quando Sim, a gente pensa, absolutamente. por exemplo, num condomínio, que Sim. aqui é o nosso local Universo. de fala, o nosso universo. É muito fácil, né, para um síndico ou para os moradores reprovarem qualquer medida que vá falar sobre sustentabilidade, porque é caro. Vou instalar um painel solar. Não, isso é muito caro, isso eu não vou fazer não. Ou alguma coisa Porque do ele tipo. só pensa ali no investimento inicial, muitas vezes, e sem fazer essa projeção para frente. como você Exatamente. Por trouxe. exemplo, energia solar, a nossa legislação não é ideal, né? A gente ainda tem uma sobrecarga, né, fiscal na energia autogerada, coisa que eu acho que é um absurdo. Tá? Por mim, eu sou completamente favorável que energia gerada na sua casa é sua e você pode vender quanto quiser. Se você gerar excesso, a gente entende. Existem dois sistemas de energia solar, você sabe, que é o direto e o indireto. Quer dizer, o direto tá sol, tá gerando. Né? Fechou a radiação solar ali, você para de gerar. E aí você passa a consumir da rede. Os sistemas híbridos e flexibilidade, isso é importante. Aquele que a gente imaginava anos atrás, da autossuficiência, significava que você deveria ter a captação de energia, a estocagem dessa energia numa sala de baterias complicadíssima. Então, esse realmente não vale a pena. Mas a gente entende que o investimento em energia solar, isso para unidades condominiais, aí eu estou falando condomínio tanto vertical quanto condomínios horizontais, ela tem uma taxa de payback que varia entre 3 a 5 anos. Então, se você coloca na ponta do lápis, a partir do 5º ano, você está ganhando dinheiro, sabe? Então, é essa mudança de mentalidade. Eu vou te dar outro exemplo. Né? Alguém já morou em cobertura aqui? Você já morou em cobertura? Alguém já morou em casa? Nunca me aconteceu. Alguém já morou em casa? Ninguém morou em casa? Não, já morei em casa. Já morou em casa? Você tinha infiltração na sua casa? Às vezes acontece. Sua casa tinha telhado de quê? Era laje ou era eu era telha? criança, agora eu não me lembro. Não lembra? É muito comum, por exemplo. Vamos entender o edifício, como é que ele trabalha com radiação. Né? A maior parte que recebe mais calor é a parte de cima. Então significa o quê? Né? Aquilo dilata e contrai, dilata e contrai. Dependendo de como é a sua cobertura, o morador da cobertura começa a ter problemas de fissuras, de infiltração, porque é uma coisa que não dá para vencer. Sim. Tá? Em 1930, inventaram a história do telhado de jardim, que a gente acha muito bacaninha. Bacaninha. Inventaram, na realidade, quem criou esse conceito foi um arquiteto franco-suíço chamado Le Corbusier. Já ouviram falar desse cara? Sim. Sim, Le Corbusier é quase que um grande mestre dos arquitetos brasileiros, da grande arquitetura. Mas aí ele falou, poxa vida, aqui no hemisfério sul tem sol pra caramba. Ele tinha uma ideia que era a ocupação era o não telhado e ocupação do telhado como um lugar de viver. Né? E ele veio para cá, para o hemisfério sul, uma das viagens, 26 e 29, aí ele falou o seguinte, caramba, se eu botar aqui uma laje, a laje vai abrir e fechar e vai dar infiltração vai tornar a casa das pessoas uma casa não saudável, porque todo mundo começa a ficar com problema pulmonar, a gente vê, né, de respiração, sem contar com as alergias, outras coisas, a gente vê isso comunidade, direto. Sim. Tá? E aí ele criou esse conceito de telhado de jardim que voltou muito à tona recentemente. Aí você fala, pô, Murdoch, eu vou ter que investir num telhado de jardim para o meu condomínio. Seria ótimo se você fizesse isso. Primeiro porque você ia, médio prazo, ia economizar obras que, por exemplo, no meu edifício, eu passo por isso, que assim, de 3 em cada 4, 5 anos, a gente tem que financiar uma reforma no apartamento de cobertura, porque... Obras de reparo, né? Em vez de preventiva, é obra cara, do e é outro negócio, você acaba gerando emprego verde. Se você bota no papel aquilo, a conta é extremamente positiva. Te digo mais, esse telhado, se a gente tem uma cobertura vegetal, além de diminuir a temperatura e diminuir esse atrito mecânico, essa dilatação mecânica, que acaba gerando as infiltrações, como a gente conhece,
nós prestamos um serviço à cidade. Sabe como? Porque é o seguinte, Rio de Janeiro a gente sabe que é uma cidade que foi feita para alagar. Sim. Né? Aliás, o estado do Rio de Janeiro, as características geográficas, todo, né? Cidades construídas em vales aqui. Né? Sim. Grande parte da Não vou cidade é contar. aterrada, inclusive. Pois né? é, então é feito para alagar. Então o que acontece? A cobertura dos nossos edifícios ela é o quê? Impermeável. Então a água cai e quase que em tempo real ela é desviada lá para a rede, né? E a rede não suporta. Então se você tem uma série de edifícios com essa capacidade de absorver e sair pingando, você diminui a pressão sobre a galeria de águas pluviais. Então a gente está falando não só do condomínio, mas a gente está falando de uma política pública que seria muito interessante. Aliás, já houve esse ensaio no final do século XX para o XXI, né? É chamado Selo Verde Carioca, e isso simplesmente as pessoas abandonaram, esqueceram. Mas ele não existe mais ou ele mais não toca no existe, assunto? né? Ele não existe mais. Era um projeto, isso não foi aprovado, não sei por que motivo, a gente entende. Mas isso é uma questão, né? Coisas que a gente pode aproveitar facilmente, né? Água. Água é uma coisa que é ótima. Vai dizer, vai tomar banho com água. Não, gente, não vai tomar banho com água, porque né, reaproveitamento de água é uma coisa que o ser humano faz desde que Sim. desde que anda sobre a terra. Né? Choveu, né? Toda a água que a gente, vamos combinar, que ela é reaproveitável, porque ela cai do céu e a gente está aproveitando. Né? E caramba, os custos condominiais com água hoje em dia são bizarros. É uma coisa dificílima de você fracionar. Né? Dificílimo de você fracionar. Sem contar com alguns maus hábitos que a gente tem do pessoal usar aquela vassoura hidráulica da mangueira, vai varrer a folhinha ali, fica, né? Né? A gente entende que existem certos vícios. Aí tem gente que lava carro, aí parece que tá fazendo filme hollywoodiano, né? Cheio de espuma, né? Todo mundo de biquíni, lavando carro, aquela coisa toda. E o outro não tem carro. Então é muito difícil a gente entender isso. E a gente consegue criar também sistemas para esse reaproveitamento de água e dizer, opa, tá me dando de presente. É claro que tem que ter um sistema de filtragem. Então, é o seguinte, cada condomínio vai ter uma característica. E cada condomínio pode ter um pacote de ações. Vamos falar de outra coisa, automação. Tá? Vou dar um passo atrás, assim, mais detalhado. Iluminação. Iluminação das coisas mais mal compreendidas que existem na face da Terra. Tá? Por exemplo, vai lá um arquiteto, bacana, você contrata um arquiteto para fazer uma reforma na sua portaria, e eu vou te dizer que você faz milagres com iluminação. Você muda a característica completa. Quantas vezes, não sei se já tiveram a oportunidade de ir a algum lugar, vocês gostam, assim, de noite ele é mó barato. Você vai de dia... Perde a magia. Completamente. Não, completamente. É o sofá rasgado, o tapete detonado, mas de noite ele parece que é uma coisa espetacular. É luz, pura luz, né? Então, com luz a gente faz milagres. Que bom que o LED já é uma realidade no Brasil, mas uma das questões importantes do LED, não apenas o LED, mas o LED inteligente, é a possibilidade de você dimerizar e você controlar a cor, a temperatura de cor, chama-se grau Kelvin, sabe disso? Sim. Grau Kelvin, você sabe disso? Né? Você como cenógrafa, você consegue colocar isso de uma maneira interessante. Só que normalmente, se o gestor ele não está habituado, ou ele não está nem interessado em saber, você faz um projeto bacana, no dia da inauguração fica lindo, 2 meses depois queima uma lâmpada. Ele pede, seu Zé, vai lá e compra uma lâmpada lá. O cara vai no supermercado com uma lâmpada chinesa e fica dando aquelas luzes mais amarelinhas, mais amistosas para o ser humano, daqui a pouco tem uma luz branca. Né? Aí você começa a perder essa questão, sem falar da automação. Aí você vai falar, Murdoch, tem lâmpada para isso? Você tem um investimento caro? Não é um investimento tão caro. Você tem uma lâmpada que se conecta numa rede, que tem uma programação X, que ela vai acender através ou de sensor ou através de uma programação, e você vai mitigando gastos, tá? E, de certa maneira, educando as pessoas para que isso, não só do efeito estético, mas também do efeito econômico da coisa. E a taxa de pagamento disso é bacana. Então, recapitulando, o que a gente falou até agora?
A gente falou de uma possível cobertura vegetal verde, né? A gente falou de um pouquinho de automação, sem falar da parte de elevador, principalmente automação de iluminação. E a gente também comentou sobre A água de reuso. a água de reuso. Então, para começar. Tá? Eu acho até, Carlos, é interessante, assim, hoje dos condomínios da CONAC, a gente tem uma parte dos condomínios que a gente chama de implantação, que são condomínios novos. E aí a gente vê uma legislação nova que já traz vários componentes na construção. E acho que a gente pode falar um pouquinho disso até, porque é isso, o condomínio que obviamente já está construído, ele já está erguido, ele já tem uma vivência. Como tentar trazer alguma das políticas, alguma das questões que já estão nos condomínios, que estão nascendo por uma questão de legislação mesmo, para a gente poder aplicar no condomínio antigo, que aí é onde eu tenho o investimento inicial ali para poder fazer. Eu vou te pedir você detalhar um pouco mais a pergunta em relação a quais pontos da legislação. Hoje a gente já tem os condomínios novos com água de reuso obrigatória, ele já tem isso. A permeabilidade, quando ele tem espaços comuns para poder fazer A drenagem. essa drenagem, exatamente. Então, acho que esse é um dos pontos. Não vou nem entrar ali na questão energética, que eu já tenho para carros elétricos, as tomadas obrigatórias. Eu acho que a gente pode entrar daqui a pouco nisso. Sim. Então, tá bom. Que bom que a legislação, na verdade, ela já olha para o futuro. Só que nós entendemos que a gente não vai destruir o passado. Sim. Então, existe um mercado, né, importante desse retrofit. Sim. E a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio ótimo em relação à questão do ponto econômico e do poder aquisitivo de cada gestão condominial, Sim. que a gente sabe que são diferenciados, são divergentes, a gente não consegue nem deixar o condomínio em pé. Sim. Né? A gente sabe como isso funciona. Eu acho que nós poderíamos... Primeira coisa, para a gente conseguir aplicar isso, é capacitar o gestor. E aí fica uma sugestão aqui, né, para a CONAC, para que possa, ou através mesmo assim, de podcasts educativos, ou aulas online, ou aulas presenciais, ou então palestras nesse sentido, para que o gestor possa entender e possa desenvolver uma planilha de custos que possa parecer, né, uma análise para as pessoas poderem analisar. A gente entende que a gente não vai tirar 10, mas em algum momento a gente pode aplicar determinadas coisas, e em outros momentos talvez não faça sentido. Mas a questão é que a gente tem que andar para frente. Do jeito que está, a gente só anda para trás. Tá? Bom, eu acho a questão muito importante. Você comentou a questão do carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico é complicado. Complicado não, mas é muito sensível, porque é inexorável que os carros elétricos vão ser uma realidade. Já são uma realidade. Tá? Todo mundo hoje em dia, quando pensa, só não compra um carro elétrico, ou porque não é uma coisa baratinha no Brasil. Porque já tem agora as pesquisas atuais, ele foi o 10º carro mais vendido no Brasil. Não, isso então assim, já está ali, né? É inexorável, né? A gente sabe. Agora, a gente tem que olhar a questão do risco. Vocês já tiveram algum acidente com o celular em autocombustão? Não, ainda Não, mas já vi. Já vimos Não, eu já. Caramba. Isso serviu como um aviso para mim e isso me deixou de cabelo em pé. O que estava acontecendo? Eu estava num dia no meu escritório, trabalhando, e eu tinha um celular, uma marca chinesa famosa, aí, né? Então, não era um celular assim. Era um celular reserva, mas ele estava ali, não estava carregando. Nada. Do zero, ele começa a pegar fogo. Caramba. Da minha mesa. Eu fiquei chocado. Assim, bom, tá tendo aqui um encosto. Alguma coisa. Na sua mesa, podia estar no seu bolso, na sua mochila. Não, eu podia não estar em casa. Sim. Pois é. E ele... Tá certo? Sim. Simplesmente, fiquei meio chocado. E é uma combustão que você... Não adianta jogar água, Sim. porque ele tá queimando de dentro para fora. O que eu fiz foi pegar o celular com a mão, queimei minha mão, coloquei na parte de fora do ar-condicionado metálico e deixei ele queimar. Eu guardei esse celular hoje justamente como um ícone, porque ninguém acredita quando eu falo. Aí você vê a distorção dele e vê como aquilo é perigoso. Nós já tivemos recentemente problemas de transporte de carros elétricos com cargueiros pegando fogo. Tanto que o transporte hoje em dia é feito com contêineres individuais. Individuais não, com 4 carros. Então se pega fogo,
você perde aqueles 4 carros, mas não perde o navio. Sim. Tá? Sendo assim, e a gente entende que a questão das baterias, elas têm uma vida útil, a partir de determinada idade, ela começa. A indústria vai dizer para a gente. E é claro, né? A indústria vai dizer para a gente sempre as coisas mais bacanas. E a gente tem que olhar com uma certa desconfiança, tá certo? Ela vai dizer, não, hoje em dia as baterias são super seguras, estatisticamente pode ser que sejam, mas não é uma coisa incomum. E a gente vai começar a ver isso acontecer daqui a 3, 4, 5, 6, 7 anos. Tá? Então, e qual é o problema de você ter? Não é a instalação em si, que você pode ter até um fotovoltaico para contribuir, né, nessa coisa. O problema não é a energia elétrica. O problema é como isso funciona dentro de uma garagem. A manutenção disso, né? Como você funciona dentro dessa garagem, tá certo? Porque você tem que ter um sistema específico de segurança para apagar, para conter esse tipo de incêndio. Né? Você não pode botar um carro elétrico do lado de um carro normal. Sim. Porque senão você tem, de fato, um fogaréu ali acontecendo. Murdoch, você está sendo portador das más notícias. Não, gente, eu estou querendo segurança para todos. Tá? O carro elétrico, ele vem, mas a gente vai precisar de bom senso, repensar como isso vai acontecer. Sim. Agora, o problema é saber se os condomínios têm a condição de fazer essa adequação Exato, financeira é um desafio, né? na velocidade, e também não pode impedir a pessoa de ter um Sim. carro elétrico. Sim. Né? Mas eu acho que gestão condominial tem que começar a pensar nisso. Beleza, tem um carro elétrico, a gente vai precisar fazer uma reforma. Essa reforma custa tanto. Até para as bicicletas a elétricas, gente que a tá falando dos carros, demanda. mas vale para Hoje tudo, a gente né? tem Vale pra 65% todos. dos nossos condomínios na zona sul do Rio, onde a gente tem a maior concentração ali das bicicletas elétricas na Não. cidade. E aí já é A um mesma pleito, coisa, né? só que o impacto normalmente as bicicletas ficam num canto meio específico de garagem, quando não fica na casa do indivíduo. Né? A gente já está tendo bastante essa discussão do que pode, do que não pode. Existe o receio, ao mesmo tempo, o quanto eu posso impedir ou não o morador a ter a sua bicicleta ou a carregar, onde ele vai carregar, enfim, já que ela já está ali dentro da vida das pessoas. E a, Né? gente sabe que o pessoal faz todas as gambiarras possíveis, né? É isso, Não. professor, que eu ia entrar nesse ponto. Realmente, você até brincou, está sendo portador de más notícias, trazendo os problemas, mas colocando, eu sou o síndico, entendo esse ponto, eu não sou o síndico, tá? Mas trazendo como se eu fosse um síndico, entendo o ponto e que a gente precisa adequar de alguma forma, mas no cenário Rio de Janeiro hoje, falando Zona Sul, como a Paula mencionou, que é a maior parte dos nossos condomínios, a gente sabe que são construções antigas, que é isso, mal tem espaço às vezes para a quantidade de carros que o pessoal tem. Imagina para conseguir fazer uma separação de carro elétrico, carro normal. Que soluções a gente tem hoje para um cenário realista, para a realidade, os prédios que a gente tem hoje, os condomínios que a gente tem hoje na cidade? Eu acho que é uma maldade a gente jogar para o síndico a responsabilidade sobre isso. Porque qualquer coisa que ele vai falar, ele tem que estar calcado em uma legislação. Tá certo? E aí eu toco a bola para nossa Câmara de Vereadores aí, para eles abraçarem essa causa, né? Nossa prefeitura abraçar essa causa, até porque aqui a gente vai esperar alguma tragédia acontecer Sim. para criar uma lei, como foi agora a lei dos ciclomotores, que, desculpe, é uma confusão danada, ninguém entende, ninguém Sim. sabe se pode, se não pode, dificilmente vai funcionar. Eu acho que a gente tem que dar uma simplificada. Por outro lado, mais uma vez, eu volto na capacitação do gestor. Tá? O gestor entender o risco, entender quais são as medidas e poder conversar de uma forma muito franca e honesta com os condôminos. Tá? Enquanto não existe uma legislação básica, olha, o que tem que fazer? Como é que está sendo? A gente vê algum movimento em relação a isso, principalmente nos estados do Sul, uma regulamentação um pouco mais robusta em relação à prevenção de incêndio. A gente entende, a gente sabe que condomínio né? Várias opiniões, algumas vezes muito exaltadas. É um organismo né? vivo, É um né? organismo vivo que você tem. Mas é o seguinte, as pessoas têm que ter na frente. Olha, o risco é esse aqui, esse aqui. Qual é o risco? É baixo? É baixo. Pode acontecer? Pode. Agora, se acontecer, seu patrimônio vai embora. Tá? As empresas de seguro já estão se precavendo, né? Porque sabem que isso aumentou, né? Esse risco aumenta. E já vão começar a aparecer cláusulas que excluem incêndio
provocado Sim. por explosão de baterias ou então Sim. combustão de bateria. Volta à tecla. O esclarecimento para o gestor, é o treinamento do gestor. E uma ferramenta que a gente pode desenvolver, a CONAC, né? A CONAC pode desenvolver, de uma planilha de Excel automatizada, que a gente possa colocar alguns números padrão ali. Pode ser até uma ferramenta online. Quanto custa aqui? Quantos metros quadrados? Para a gente ter uma ordem de grandeza para as pessoas entenderem. Olha só, Sim. o investimento desse nível tende a custar nessa faixa. Então, por quê, gente? No final das contas, a gente só vai avançar na sustentabilidade, seja em qualquer setor, a partir do momento que as pessoas conseguem entender que elas podem, primeiro, arcar com elas e que possivelmente, né, que eu acho que 100% das vezes acontece, acho, não tenho certeza, você vai ter um ganho financeiro, uma economia para uma segurança. Então, você tem um pacote de ganhos contra um pacote de riscos e o efeito colateral, normalmente, é sair bem na foto, quer dizer, é sustentável. Sim. Porque a gente sabe, no fundo, que gerenciar os recursos naturais são uma coisa fenomenal, sabe? A gente sabe que isso é certo, a gente ensina isso para os nossos filhos, a gente ensina para os nossos alunos. A gente sabe que a gente não pode sair detonando tudo. E quanto mais a gente puder interagir de forma inteligente com a natureza, coisa que a gente esqueceu de fazer, porque nós nos apaixonamos pela tecnologia, e a gente acha que a tecnologia resolve tudo, que sempre vai ter um aplicativo. Tudo bem, às vezes a gente pode criar um aplicativo, problema zero. Tá? Mas voltar um pouco ao básico, sabe? A falar a verdade, a fazer a análise e com uma certa parcimônia. Não acreditar que vai descer uma tecnologia do céu e vai resolver o problema. Eu acho que o Rio teria o cenário ideal até para a gente voltar nessa história do selo verde. A gente olha hoje um Google Maps. Se você não tem isso, você vê uma cidade urbana, né? Assim como outras, como São Paulo, grandes capitais, e que você não tem esse espaço, né? E a gente aqui, com tanta natureza em volta, por que não trazê-la para dentro, né, da nossa casa, digamos? Eu considero o Rio de Janeiro, assim, bom, eu sou suspeito para falar, mas é a cidade mais bonita do mundo, continua sendo. A paisagem, a condição natural, independente de qualquer coisa. Eu não estou falando só de Rio de Janeiro, Zona Sul, não, tá? Sabe, Zona Oeste, lugares belíssimos. A Zona Norte é um lugar bacané para se desenvolver. E a gente tem bairros e regiões esquecidas, como Bangu, que devem se transformar em centros. Aí tem vários projetos, eu posso um dia vir falar só desses projetos. Mas no final das contas, o nosso maior patrimônio são duas coisas: a nossa natureza e o nosso povo. E nós somos sustentáveis de natureza. E vou dizer uma coisa. Na nossa história oficial, nós temos 6 mil anos de história. Desde que começou lá na Suméria. Nós vivemos em comunhão com a natureza até a invenção, por exemplo, do automóvel. Piorou depois do ar-condicionado. Vou te dar um exemplo. Antes da invenção do ar-condicionado, né, como é que você fazia para se refrescar no Rio de Janeiro? Tudo bem, Rio de Janeiro era um pouquinho mais fresco. Mas como é que você fazia? Você tinha um edifício que tinha um pé direito um pouquinho mais alto, você tinha uma casa um pouquinho mais alta, os arquitetos sabiam usar coisas como ventilação cruzada, o ar entra aqui, vai aqui, bate um vento, bate aqui, refrigera, e você vai ir adicionando coisas assim. A partir do momento que se inventa o ar-condicionado, parece dar uma carta branca para os arquitetos e dizer, pode botar qualquer coisa. Esquentou, mete o vidro aí, ar-condicionado. Então, nós esquecemos de como projetar para o nosso clima, né? Ou seja, e outra coisa, nós, como sociedade, nós criamos uma distorção um pouco complicada no mercado, que é o vidro na varanda. Isso é uma das coisas mais complicadas. Murdoch está sendo portador das más E a notícias. gente ainda chama de cortina de vidro. Você está sendo portador das más notícias, mas deixa eu contar uma história então. Não? Vamos lá. As estufas, como a gente conhece, elas foram criadas em Londres, né? Lá em 1850, por um botânico chamado Joseph Paxton. Né? O cara, naquela época não tinha arquiteto, tinha engenheiro, mas não sabia o que era botânico, que nem você. Né? Que nem você. Era arquiteto, engenheiro, fazia tudo, botânico, paisagista. Aí ele criou umas estufas belíssimas. Qual é a brincadeira da estufa? A estufa permitia que a aristocracia inglesa plantasse rosas para nascerem no inverno.
Ou seja, está nevando lá fora, só que a capacidade de aquecimento do vidro, que né, ela negocia com a radiação e aprisiona a radiação, a faixa de radiação de calor, fica ali um clima ameno no inverno inglês. Os ingleses iam lá naquelas estufas, né, passear, plantar roça, coisa bonita, coisa linda. Isso, né, depois virou um grande edifício, né, chamado Palácio de Cristal, que a gente tem até uma pseudocópia em Petrópolis, que foi, né, foi um edifício famoso, que os shopping centers de hoje eles são baseados nisso. Mas o fato é que o vidro tem essa propriedade de aprisionar o calor. Não é à toa que a gente chama de efeito estufa, o efeito, né, da atmosfera do planeta. Mas é outro negócio. Funciona para onde? Funciona para onde neva, tem clima Onde é frio, frio, etc. e tal. Para o Rio de Janeiro funciona? Não. Olha a função da varanda. Vamos imaginar, vamos olhar para os edifícios mais antigos. Você precisa trazer luz e radiação rebatida. O que é radiação rebatida? O sol, você não quer pegar sol, aquele sol direto. Quem já entrou no ônibus e foge do sol porque o sol está entrando de um lado? Acho que todo mundo já percebeu isso. Fica né? trocando de lado. Fica trocando de lado, né? Aquela coisa. Porque a diferença de cara é 5 graus, tá? A percepção térmica. 5 graus você tomando sol, você não tomando, sem falar de outras coisas. Mas você tem que deixar entrar a luz solar, porque senão você passa a ter mofo dentro do seu apartamento, aí ele fica insalubre, aquela coisa toda. Então, toda vez, nos edifícios antigos você vê muito isso, toda vez que você abre uma janela de vidro grande, você tem um elemento de proteção, seja ele uma veneziana, e quando você faz aquela abertura grande, normalmente você tem uma varanda. Para que funciona essa varanda? Para sombrear e para rebater a luz. Quando você empurra a sua linha de vidro para o sol, você matou esse efeito. Tá? Você está ampliando a sua área, né? E você está aumentando a sua carga de calor. Aí você faz o quê? Ai, meu Deus do céu, tem que botar um ar-condicionado. E o edifício é antigo, você vai lá e está com o ar-condicionado na sua fachada, né? Aquela estrutura linda, fica tudo lindo, aquela cara de sei lá o quê, de improvisação. Né? Aí você vai a Paris, você não vê. Gambiarra. Você vai a Paris, você não vê isso. Né? Você vai a Londres, você não vê isso. E no Rio de Janeiro, cidade mais bonita do mundo, a arquitetura é belíssima, você vai todo mundo fazendo cada um por si. E vai, coloca o ar-condicionado ali, etc. Ali. Aí você ganhou, sei lá, 6 metros quadrados, que beleza. Nunca ninguém fez a conta. Outro dia eu fiz uma conta da seguinte situação. De um sujeito, né? Eu fiz uma simulação que era o cara com uma fachada oeste, que é uma fachada muito complicada, porque o sol bate, o edifício, sua casa está quente já. E, além do mais, o cara fez aquela cozinha americana. Então, ele passou a ter fonte de calor do forno, do fogão, né? Tudo equipamento ligado pra caramba. E ele, né, fica bonito. No caso, a cor, que eu já fiz várias vezes, fica legal pra caramba. Né? Eu faço isso algumas vezes, mas isso tem um custo muito grande. Aí, a área, o volume de ar que tem que ser refrigerado é X. De repente, ele ganhou uma fonte de calor absurda e ele, conscientemente, ele colocou mais uma fonte de calor absurda. O que acontece? Eu fiz a conta energética. Em 20 anos dava para comprar um apartamento, a diferença. Sim. Um apartamento pequeno porte, tá? Sim. Não, mas você tinha uma diferença ali, que em 20 anos você comprava um apartamentinho só na conta de eletricidade. Por isso que eu falo, pode fazer, pode bancar, tá com bala na agulha para bancar, ok, vai incomodar alguém? Não, o problema é seu. Cada um tem direito de fazer o que quiser, desde que não avance no direito do outro. Mas é isso, às vezes as pessoas entram numa coisa por modismo, porque acham que é bacaninha, e elas não entendem que existem efeitos colaterais. E para isso que o profissional existe. E para isso que o gestor tem que ser capacitado. Sim. Tô falando demais, né, gente? Desculpa. Não, acho que, primeiro que eu tava aqui pensando aqui, a gente achou que ia ser um bate-papo e a gente tá ganhando uma aula. Sim. Né? Então, assim, já quero agradecer desde já. E trazendo esse assunto, acho muito interessante que a gente tá falando muito desde o início dos síndicos, gestores condominiais, etc. E também tem uma responsabilidade de quem mora em condomínios. Você trouxe um exemplo agora que tem a ver também com as unidades. Sim. Né? De como você monta ali a obra que você faz na sua sala e que muitas vezes o gestor ali acaba nem entrando muito nesse mérito, né? Então, assim, como a gente brincou, o condomínio é um organismo vivo, então todo mundo que vive
nesse organismo tem a sua parcela de responsabilidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. Responsabilidade de todos, E você compartilhada. falou Sim. também, professor, sobre fazer o básico. Eu anotei isso aqui que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente pensa, quando fala de sustentabilidade, que é algo muito grandioso, etc. E fazer o básico, às vezes, já ajuda. Se não vai solucionar, ele já ajuda, foi o que você falou. Não, a gente nunca vai chegar no 100, mas quanto mais perto você chegar, melhor. Quando a gente fala desses prédios antigos que a gente comentou e que às vezes não vão ter estrutura para fazer grandes reformas, para adaptar uma garagem, um painel solar ou coisa do tipo, o que dá para prédios antigos adaptarem ou fazerem para ser o básico e já ajudar alguma coisa no assunto Eu acho que, sustentabilidade? bom, é o seguinte, quanto menos intervenção de obra você tem, melhor. Então, a primeira coisa é você rever o sistema de automação e iluminação, dar uma olhada no seu elevador, como é que ele está funcionando, qual é o custo para modernizar, né? Sim. Isso é bacana. Outra coisa, a energia solar eu acho que sempre dá. Tá? Legal Sempre isso, dá. porque é uma visão que, como leigo, a gente pensa, não dá, é muito difícil, é muito caro. Não, sempre dá para você fazer Mesmo construções antigas. Mesmo construções antigas, né? A gente estava normalmente de edifícios, né? Sim, Por exemplo, a gente está aqui em Copacabana, Isso. né? É um lugar que a sim. gente adora, e a gente entende que Copacabana não tem muita área de manobra, você não vai fazer coisas, e você também não quer estragar o conjunto de Copacabana, que, depois se vocês quiserem, eu falo sobre essa cidade sustentável do futuro. Mas é o seguinte, sempre tem uma cobertura. Normalmente a cobertura é um lugar que ninguém olha, é terra de ninguém. Tá? E a gente já falou que a cobertura é a porta de entrada de uma opção de problemas que a gente tem, de filtrações, etc. Tá. Então, sempre dá. Pode fazer. Né? Então, olha para a automação, olha para a cobertura. O que pode fazer? Como é que eu posso... qual é o meu objetivo? Né? Economizar energia? Eu consigo economizar energia, valorizar meu patrimônio? Né? Cada caso vai ser um caso. Então, né, a gente pode até desenvolver em conjunto assim, um decálogo de passos, uma espécie de um checklist para que o próprio gestor ele Eu acho que o possa, nosso síndico você vai gostar, hein, Felipe? ele Eu acho possa ter assim algumas perguntas no norte, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não quero ser aqui a pessoa que chega e diz, olha, faça isso, não faça aquilo. Porque, como você falou, o organismo vivo. Você precisa de um médico generalista para isso. Então, um passo a passo ali, todo mundo entra no chat GPT, né? Mas o chat GPT talvez não te dê isso. Assim, olha, posso melhorar a automação? Eu estou com fuga de energia, como é que está acontecendo isso? Eu estou com fuga de água. Né? Primeiro é consertar o que está quebrado. Né? Consertar o que está quebrado. Né? Criar uma cultura de manutenção preventiva. Assim, não deixar estourar. Sim. Sabe? E como é que se cria uma cultura de manutenção preventiva? É você entendendo. É fácil de entender que você economiza no médio prazo. Né? Tem um custo aparentemente fixo, mas isso acontece. Né? Você paga plano de saúde? Sim. O que é isso? Manutenção preventiva. Sim. Você não vai esperar estourar, porque você tem que estar pronto. A gente sempre brinca, a gente paga plano de saúde para não usar. Para não inclusive, usar, né? você quer não usar, mas que bom que você não precisa usar. E você ainda se cuida. Então, tem tem dois efeitos aí sobrepostos, e aí é isso. Então, eu acho que o gestor é a figura base. E a questão de você utilizar síndicos profissionais, às vezes, faz sentido. Né? Eu imagino que vocês também prestem esse serviço. Né? O síndico profissional, ele pode ajudar e muito. Hoje a Conac em si não tem o síndico profissional dentro da empresa, mas a gente trabalha com parceria com muitos. Então. Hoje eu posso dizer que é realmente uma tendência, inclusive 30% dos nossos condomínios são administrados por síndicos profissionais. Acho que até por trazer esse conhecimento, porque eles acabam agregando ali Valor. diversos conhecimentos que a gente, muitas vezes, como pessoa física, ao ser eleito, para ser como morador, está dentro do seu universo. Eu sou médica, posso ser uma excelente médica, mas eu vou ter que entender de gestão de pessoas, de gestão de recursos, Obras. de arquitetura, de obras, enfim. Exatamente. E normalmente ser aposentado. Sim. Porque o seu interfone toca o tempo todo. E Sim. gostar do assunto de liderança. Ou então, Sim. Sim. devia ter um divã para condomínio. Sim, A gente já fez até há pouco tempo interessante isso, de uma síndica profissional que ela é psicóloga de formação.
Né? Afinal, o que mais você vai fazer dentro de um condomínio? Gestão de crise, gestão de Só um pessoas. comentário no futuro, acho que todo mundo tem que ser um pouco advogado, psicólogo Sim. e administrador. Sim. Isso para começar. Eu vou ser dentista, beleza. Mas antes não vamos... esqueça. Não, fora que hoje em dia todo mundo tem que ser social media, inclusive, para divulgar É o seu trabalho. na rede social, bem isso. é verdade. Mas eu achei muito legal, professor, que você trouxe algo que já está dentro do universo da maioria dos condomínios, ou pelo menos deveria, e que é uma ação de sustentabilidade e muitas vezes as pessoas não se dão conta quando você fala da manutenção preventiva. Todo mundo pensa, aí eu tô falando todo mundo de uma forma generalista, claro, que sustentabilidade é isso, o mundo verde, a floresta amazônica, o tucano voando, e às vezes uma coisa básica. Também é. Sim, também é, lógico, mas não é só isso, né? Então, às Não. vezes, uma coisa básica que você já faz no seu dia a dia, você também está tomando uma ação sustentável e às vezes nem se dá conta disso, né? Só para ilustrar, vamos pensar, vamos olhar a manutenção preventiva assim como naquele triângulo da sustentabilidade, né? Então, meio ambiente. Se você manutenção preventiva, você vai evitar um gasto de custo, de recurso maior, tá? Economicamente ela faz sentido porque no médio prazo ela sempre vai fazer sentido, né? Porque existe uma lei que é muito pior você consertar do que você prever, tá? Essa chama-se lei de Sitter, né? Isso é usado muito principalmente em engenharia. E socialmente você está gerando empregos. Tá? Então é o jogo do ganha-ganha. A sustentabilidade boa é essa, o jogo do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Todo mundo ganha. O planeta ganha, as pessoas Não, e ganham. socialmente o E impacto... é isso, mas é uma mudança de mentalidade. Sim. Porque Sim. nós temos ainda muito isso, essa coisa. Eu penso no eu, farei a pouco meu pirão primeiro, e aí a gente toca o barco dessa maneira. Eu acho que tem um ditado que ilustra muito bem isso que você falou, que é o famoso barato que sai caro. Nós somos reis disso. No Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A gente gosta muito. E você falou também, professor, de valorização desses condomínios quando são mais sustentáveis. Hoje é de fato, não sei nem se a gente está entrando aqui na sua seara ou não, mas é de fato condomínios que têm ações de sustentabilidade conseguem se valorizar mais? Isso é algo visto no mercado? Absolutamente sim. Eu vou dar. Isso é muito fácil, né? A primeira coisa, quando você está já procurando um apartamento para ver ou para alugar, para comprar alguma coisa, não adianta. Primeira impressão que você tem, você olha para a cara do edifício. Sim. Você olha para a limpeza, está organizado, a fachada está inteirinha, né? O aspecto, né? E a gente vai a outro conceito que é a síndrome das janelas quebradas, que daqui a pouco eu retorno um pouco. Então, essa primeira coisa, valoriza. Então, significa que ele tem uma maior atratividade. Se tem maior atratividade, significa que seu imóvel está valorizando. Número 2, o camarada entra, ele fala, caramba, tudo parece funcionar, tá tudo limpo, tudo ok. O condomínio tem uma conta de eletricidade relativamente baixa. Até porque indo nessa linha do indivíduo, se eu vou ter uma taxa, se o condomínio que eu estou entrando está detonado, destruído, rapidamente eu terei taxas extras para consertar. Você sabe que né, o barato está saindo caro. Sim. Agora eu consigo... Às vezes a gente tem que fazer isso, tá? Tá? Às vezes, né, a gente tem que entrar do jeito onde a gente puder pagar. Mas a gente sabe que no todo essa questão melhora. Né? E cara, isso é uma coisa absolutamente que o mercado percebe. Não é à toa que existem, né? Eu não vou nem entrar aqui, existem certificações apenas específicas para edificações e condomínios, né? Então você tem selos que você pode tirar selo, sustentabilidade, selo LEED, selo Aqua. E, né, algumas coisas eu posso discutir, mas em São Paulo funciona muito. Aqui no Rio a gente tem menos essa cultura. Tá? Mas em São Paulo, principalmente, edifícios corporativos, se você tem um selo de sustentabilidade, você já é percebido pelo mercado como um diferencial, porque as pessoas entendem, além de fazer muito bem para a empresa, né? Porque está no edifício sustentável, às vezes não é, mas se vende como tal. Isso é bacana. Mas, no fundo, eu sempre faço um apelo a uma coisa do bom senso. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo, né? A não sei que tem uma psicopatia aí, tem uma noção do que é certo e errado. Né?
Então a gente não está falando aqui. O ideal é que a gente não precisa depender de regulação edilícia ou de. Né? A gente tem ferramentas para economizar e para tornar o mundo melhor. Literalmente. E para valorizar nosso patrimônio, para fazer esse jogo do ganha-ganha. Por que não lançar mão dessas ferramentas? Né? Eu acho que todo mundo tem esse senso. Se a gente conseguir colocar isso nos corações e mentes de algumas pessoas, a gente já vai prestar um serviço enorme. Só para encerrar, eu comecei a me interessar muito sobre, no século passado, né, sobre sustentabilidade. Né? Eu achava que era o futuro da arquitetura, e tá? E beleza, fiquei o cara estudava para calcular no braço a velocidade do ar dentro da sala, por diferencial de pressão, aí dava aula disso, ninguém entendia nada. Eu adorava fazer cálculos, 6 horas de cálculo. Não precisa fazer tudo isso. Tá? Use bom senso. 2, aí eu ganhei um prêmio, um edifício lá na UFRJ, super premiado, simplesinho, baseado no bom senso, bem simples, mas correto em todos os quesitos. E aí eu estava no Google Earth, todo orgulhoso, né? Aquele arquiteto cheio de ego. Eu dei um zoom assim no Google Earth. Caramba, tá bacanérrimo. Aí de repente eu dei um zoom para trás, aí apareceu uma cidade destruída. Se eu conseguir modificar um pouquinho todo mundo, é melhor do que fazer um edifício nota 10. Então, mas a gente entende que o edifício é a célula da cidade. E que se a gente conseguir modificar um pouquinho. E o caminho para essa melhoria é muito através de vocês, tá? Que têm um acesso a um público tremendo. Então, essa sinergia entre os arquitetos, os engenheiros, os gestores, porque ninguém sabe tudo. A gente consegue entregar uma coisa muito mais bacana e entregar um propósito no nosso trabalho. Professor, está acabando o nosso tempo. Como eu falei, pena. A gente sempre começa o podcast Tantas aqui coisas, achando que, né? não, mas e agora? Vai dar Não, nunca dá tempo da gente falar de tudo. Então, eu vou ter que encerrar aqui. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta que foge até um pouco do tema ali de condomínios, mas que eu acho que é muito interessante quando você traz a sua história. E eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão que hoje sustentabilidade é um assunto que saiu de moda. Tanto que eu comecei o programa falando assim, quanto menos a gente fala, mais urgente ele é. Porque a sensação que eu tenho é que é algo que tem sido esquecido, infelizmente, né? Mas eu vou fazer isso, o que isso muda? Mas para quê? Como fazer com que as pessoas voltem a entender a importância de falar de sustentabilidade de alguma forma? Está coberto de razão, porque no mundo que a gente está nas vésperas de uma possível terceira guerra mundial. O mundo acabando, basicamente é isso. E nós ainda temos uma dependência de combustível fóssil gigantesca. E vamos ter, e o Brasil, né, que já tem problemas na sua transição energética e já poderia ter feito uma transição energética mais importante. Hoje em dia nós temos problema de transmissão, porque a gente está produzindo mais energia sustentável do que a gente consegue conduzir. Esse é um problema de planejamento grave, por causa de um certo amadorismo no processo de decisão. Tá certo? Então, o Brasil, mais uma vez, continua com um potencial tremendo, mas eu acho que sustentabilidade ela surgiu como um termo importante, uma certa ameaça de que o planeta vai acabar. O planeta pode acabar quando passar o Apófis, o meteoro que vai passar aí em 2029, abaixo das órbitas dos satélites, né? Não sei se estou acompanhando isso. Não. Então, Também tô por fora. Então, Para mim já tá bom. Não é um problema para depois. Mas voltando à história. Eu acho que nós sempre fomos sustentáveis e a nossa sobrevivência como humanos e civilização sempre se deu uma simbiose com a natureza. Eu apelo mais uma vez ao bom senso. Não é falar sustentável, tem que ser sustentável. Mas eu acho que se o poder público der um empurrãozinho, puder dar incentivos de descontos fiscais, de isenções fiscais, fazer programas de educação, você dá numa mão e você entrega informação na outra, gente,
é possível mudar a mentalidade. Para encerrar, eu fiz parte de uma geração da década de 80 que nós dirigíamos nem sempre em condições mentais ideais, e a gente dirigia sem cinto de segurança, um risco tremendo, sem celular, você saía de casa, sua família não sabia se ia voltar. Nós aprendemos, o país inteiro aprendeu a andar com cinto de segurança. Por quê? Alguém fez uma conta e disse, se usar cinto de segurança vai ser mais barato, que a gente vai ter menos gasto de saúde pública. Então, se isso foi possível, nós podemos fazer qualquer coisa. E o jogo do ganha-ganha, todo mundo quer jogar. É no bom senso e na fé na civilização, na humanidade, que eu encerro minha participação aqui. Queria agradecer, Carlos, pela sua participação. Acho que foi maravilhosa. Hoje a gente está aqui já na 2ª temporada do ConaCast, né? Estamos chegando aí, Felipe. E falando sobre sustentabilidade, esse tema tão importante. E aí, Felipe? É isso, queria agradecer também para você, professor Carlos Murdock, que veio conversar com a gente hoje. Deu uma aula, na verdade, como eu brinquei. Agradecer a você, Paula, por ter participado com a gente mais uma vez. Fazer um apelo aí também para o pessoal seguir a Conac no Spotify, no YouTube, no Instagram. E encerrando por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!